O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida financeira e espiritual para sempre. Existe uma estratégia bíblica, um princípio espiritual poderoso que tem libertado milhares de pessoas das dívidas. E hoje, Deus me deu autorização para revelar isso a você. Você já se perguntou por que suas dívidas nunca acabam? Porque parece que você paga, mas elas só aumentam. Por que aquela conta que deveria estar quitada ainda te persegue? Porque Deus ainda não liberou o milagre financeiro que você tanto clama? A resposta está nas Escrituras. E hoje você vai descobrir o que fazer. Não amanhã, não na semana que vem, mas hoje, para ver suas dívidas começarem a sumir. Isso não é magia, é fé ativada pela obediência. Se Deus te trouxe até aqui, é porque chegou sua hora de libertação. Então inscreva-se agora neste canal, deixe seu like e comente aqui embaixo sua cidade, porque vamos orar especificamente pela sua libertação financeira. Prepare seu coração. A transformação começa agora. Deus me mostrou algo que pode transformar completamente sua situação financeira. E não estou falando de teoria. Estou falando de um princípio espiritual testado, aprovado e comprovado por milhares de anos de história bíblica. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 4, versículos 1 a 7. É a história da viúva endividada. Preste atenção no versículo 1. Uma mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu: "Teu servo, meu marido, morreu, e o credor veio para levar os meus 2 filhos como escravos." Essa mulher estava desesperada. As dívidas eram tão grandes que ela ia perder os filhos. Imagina a angústia, imagina o desespero. Mas então, o profeta Eliseu faz uma pergunta transformadora no versículo 2. "Que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa?" E ela respondeu: "Sua serva não tem nada, exceto um pouco de azeite." E ali começou o milagre. Eliseu orientou: "Vá, peça emprestadas vasilhas, tantas quanto puder. Depois, entre em casa e derrame azeite em todas as vasilhas." Ela obedeceu, e o azeite não parou de fluir até encher todas as vasilhas. Versículo 7. "Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Essa história contém o segredo que vai libertar você hoje. Antes de falar da solução, vamos entender o problema. Dívidas não são apenas números, são correntes espirituais. Provérbios 22, versículo 7 declara: "O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo do que empresta." Quando você está endividado, você não é totalmente livre. Você trabalha para pagar os outros. Você vive ansioso. Você acorda pensando em contas. Dorme preocupado. E isso afeta tudo: seu casamento, sua saúde, sua fé. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Deus odeia ver seus filhos escravizados por dívidas. Ele quer te libertar. Ele tem um plano, mas você precisa cooperar. Existem 3 tipos de dívidas. Primeiro, dívidas por imprudência. Quando você gasta mais do que ganha. Quando compra por impulso. Quando usa cartão de crédito sem controle. Essas dívidas vêm de falta de sabedoria. Segundo, dívidas por circunstâncias. Doença inesperada, desemprego, emergências. Não foi sua culpa, mas virou uma bola de neve. Terceiro, dívidas espirituais. Quando há uma maldição operando. Quando você rouba de Deus. Quando não honra o dízimo.
Malaquias 3, versículos 8 e 9 é claro: vocês estão me roubando, por isso estão debaixo de maldição. Seja qual for o tipo, existe uma saída, e essa saída está na palavra de Deus. Agora, vou revelar o segredo em 4 passos práticos e espirituais. Reconheça a situação diante de Deus. A viúva não escondeu o problema. Ela clamou. Ela foi honesta. Senhor, estou endividada. Vou perder os meus filhos. Você precisa fazer o mesmo. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de esconder. Vá a Deus e diga: Pai, eu preciso de ajuda. Minhas dívidas me sufocam. Eu confio que tu tens a solução. Salmo 50, versículos 15 promete: invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Use o que você tem, por menor que seja. O profeta perguntou: o que você tem em casa? Ela tinha apenas um pouco de azeite. Parecia insignificante, mas foi o suficiente para Deus operar. Você pode pensar: não tenho nada. Mas você tem algo. Talvez seja um talento, uma habilidade, um conhecimento, um produto, uma conexão, um tempo disponível. Deus não multiplica o que você não tem. Ele multiplica o que você coloca nas suas mãos. Então pergunte a si mesmo agora: o que eu tenho que posso usar? Obedeça completamente à orientação divina. Eliseu deu uma instrução clara: peça emprestadas vasilhas, entre em casa, feche a porta, derrame o azeite em todas as vasilhas. Ela obedeceu, e o azeite não parou de fluir até encher todas as vasilhas. Versículo 7. Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa história contém o segredo que vai libertar você hoje. Honraram a Deus primeiro sempre. Depois que o azeite se multiplicou, o profeta disse: venda o azeite e pague a sua dívida. Ela não gastou tudo, não desperdiçou. Usou a bênção com sabedoria. E aqui está o segredo final. Quando Deus te abençoar, quando o dinheiro entrar, honre-o primeiro. Separe o dízimo. Faça uma oferta de gratidão. Ajude alguém necessitado. Porque quando você honra a Deus, Ele garante que você nunca voltará à escravidão das dívidas. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que Deus libertou das dívidas e da pobreza. José. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente. Perdeu tudo, mas manteve a integridade e a fé. E Deus não apenas o libertou, o colocou como segundo no comando do Egito. Gênesis 41, versículos 41 diz: Faraó disse a José: eu o coloco sobre toda a terra do Egito, de escravo a governador, de endividado a próspero. É isso que Deus faz quando você confia em Deus. O povo de Israel no Egito. Eles eram escravos há 400 anos, endividados, oprimidos, sem saída. Mas Deus ouviu o clamor e, numa noite, Ele não apenas os libertou. Êxodo 12, versículos 36 diz: eles despojaram os egípcios. Eles saíram carregados de ouro, salva e riquezas. Deus transformou a escravidão em prosperidade. Neemias. Ele enfrentou uma crise financeira enorme. O povo estava endividado, perdendo terras, vendendo filhos. Neemias 5, versículos 3. Outros diziam: estamos empenhando nossas terras para obter trigo. Neemias tomou uma atitude, confrontou os credores, estabeleceu justiça, cancelou dívidas e o povo foi restaurado. Paulo, ele diz em Filipenses 4, versículos 11 e 12: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Sei o que é ter abundância e sei o que é passar necessidade. Paulo aprendeu o segredo da administração sábia. Ele não vivia endividado, vivia em contentamento. E Deus sempre supria. Agora é hora de ação. Eu vou te dar passos práticos que você deve executar hoje mesmo. Primeiro, faça uma lista de todas as suas dívidas. Escreva tudo: cartão de crédito, empréstimos, contas atrasadas, tudo. Não esconda nada. Encare a realidade. Romanos 13, versículos 8 diz: não devam nada a ninguém. Segundo, declare guerra espiritual contra as dívidas. Em voz alta, agora, declare: em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de dívidas sobre minha vida. Eu cancelo todo o contrato espiritual de pobreza. Eu decreto libertação financeira. Terceiro, comece a honrar a Deus com dízimos e ofertas. Se você tem roubado de Deus, pare hoje. Separe o dízimo. Dê uma oferta de gratidão. Provérbios 3, versículos 9 diz: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quarto, corte gastos desnecessários. Seja radical. Cancele assinaturas que não usa. Pare de comer fora todos os dias. Venda o que não precisa. Provérbios 21, versículo 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Quinto, crie um plano de pagamento. Priorize as dívidas menores primeiro. Pague uma por uma. Celebre cada vitória. Negocie juros. Peça descontos. Seja proativo. Sexto, busque uma fonte extra de renda. Use o seu talento. Venda algo. Faça um trabalho extra. Deus vai abrir portas que você nem imaginava. Sétimo, jejue e ore por 21 dias. Consagre suas finanças a Deus. Busque a face dele. Isaías 58, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da injustiça? Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você floresça, que você viva livre, que você seja exemplo de prosperidade. Mas você precisa dar o primeiro passo de fé hoje. Agora, feche seus olhos comigo. Coloque sua mão direita sobre o seu coração e declare comigo esta oração de libertação. Pai Celestial, eu venho à tua presença em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço que tenho sido escravo das dívidas, mas hoje eu clamo por libertação. Eu creio que tu és o Deus que quebra correntes. Em nome de Jesus, eu cancelo toda dívida injusta. Eu decreto o fim da escravidão financeira. Senhor, multiplica o pouco que tenho. Abre portas de oportunidade. Envia ideias criativas. Conecta-me com as pessoas certas.